Muito bem, meus caros. Muito bom dia. É por pouco que eu não sou obrigado a dizer boa tarde para vocês, né? Mas é que eu tive um compromisso cedo e, bom, aí vocês já viram, né? Choveu aqui em São Paulo, o trânsito que já é um horror, né? Um horror. Bom, a coisa piora ainda mais, né? Bom, mas vamos lá, vamos conversar um pouquinho hoje aqui, né? Bom, hoje eu vou responder a uma questão que me fizeram no Twitter, né? Mas é uma dúvida, essa é uma dúvida que é uma dúvida recorrente, tá? É uma dúvida que sempre volta a aparecer. E ela surge aí de formas diferentes, como se ela fosse aí uma bactéria que sofresse mutações, tá? Mas, no fundo, é sempre a mesma pergunta. No fundo, é sempre a mesma dúvida, tá? Bom, a pessoa lá no Twitter, né, disse que quando ela vai fazer as leituras dela, né, e, claro, ela lê com a intenção, né, de adquirir bagagem para enriquecer os textos que ela escreve, né? Então, quando ela vai fazer as leituras, tem sempre uma dúvida que persiste. Quer dizer, né? Ela fica se perguntando, será que não seria melhor ler também alguma coisa de técnica literária, né, para reconhecer nas leituras, né, como é que os autores usam essas técnicas? Quer dizer, será que não seria importante ter aí rudimentos de técnica literária, né? Será que esses rudimentos não poderiam aí aguçar a minha percepção, né? E, inclusive, esses rudimentos poderiam fazer com que eu economizasse tempo com releituras, né? Bom, é como eu disse, esse tipo de dúvida sempre ressurge e sempre ressurge aí de maneiras diferentes, né? É uma bactéria aí que sofre mutações. Mas não pense que é uma bactéria nova, não, viu? Não, esse micróbio ele existe já há muito tempo, tá? Bom, mas por que eu digo que é uma bactéria, né? Que é um micróbio? Por que, e por que eu digo que ela é recorrente, né? Porque muita gente acha, né, que o mundo da leitura, da literatura, da escrita, pressupõe necessariamente uma pré-formação, tá? Claro, quer dizer, de fato exige uma pré-formação, né? Exige que você seja alfabetizado. Se você não souber ler, né, então aí a coisa fica difícil, né? Mas, quer dizer, qual é o tipo de dúvida que surge, né? Quer dizer, sempre aparecem aqueles que dizem assim, não, só é possível começar a escrever depois de estudar a gramática, né? Então, assim, quer dizer, o sujeito, para se sentir livre para escrever, ele tem que estudar a gramática inteira, né? Ou então aquele que diz assim, não, mas eu para começar a ler, para poder ler os clássicos, não, eu tenho que saber latim. Então, primeiro eu vou estudar latim. Depois eu vou ler os clássicos, tá? Então, assim, é sempre essa questão. Participar do mundo da literatura e da escrita pressupõe alguma condição prévia, tá?
Então, vem aquele sujeito e diz assim, eu só vou ler poesia. E como eu sou um cara tradicional e tradicionalista, eu só vou ler Camões. Porque não adianta ler outro poeta. Se a gente não lê o principal clássico da língua portuguesa antes de tudo. Então lá vai o sujeito e passa anos, anos lutando para entender Camões. Bom, ele se debruça lá sobre edições, sobre comentaristas diferentes, respira Camões 24 horas por dia, só sabe pensar em Camões e falar sobre Camões, não sabe mais nada. E também lê sem nenhum critério de assimilação. Bom, depois de 2, 3 anos, bom, é claro, o cara pode ter se tornado aí um especialista em Camões. Não há a menor dúvida. O que não é ruim. Mas assim, ele vai escrever como Camões, vai falar como Camões e, desgraçadamente, vai acreditar que o mundo da poesia se resume a Camões. Ou seja, ele adquiriu uma ótima formação, mas uma formação parcial, limitada. E a pior consequência de todas, ele, que quer escrever poesia, que leu Camões porque no fundo queria escrever poesia, bom, o que ele faz? A poesia dele não é dele, é uma poesia camoniana. Eu tive um aluno que só lia Machado de Assis. E eu dizia para ele, diversifica a sua leitura. Machado é importantíssimo, não tem a menor dúvida. Mas Machado vai impregnar você de machadismo. Ele vai contaminar suas ideias e vai contaminar o seu estilo. Mas vocês sabem como é, né? O garotão, imaturo, cheio de certezas. Bom, passou anos lendo Machado. Exclusivamente Machado. Qual foi o resultado? Bom, ele sabe tudo dos romances e contos do Machado. E quando você vai ler os textos que ele escreve, o que é que você encontra? Você encontra o Machado. É o Machado falando, não é o meu aluno. Ou seja, já há 2, 3 anos ele luta para quê? Ele luta desesperadamente para se livrar do estilo machadiano e ter o próprio estilo. Agora, essa ideia, de que a literatura e a escrita exigem, condições prévias, bom, essa ideia vai se repetindo. Então, eu falei aqui, o garoto que acha que, antes de tudo, precisa saber latim. Porque se ele não souber latim, então ele não vai poder ler Virgílio no original. E se ele não lê Virgílio no original, então ele vai ser um leitor e um escritor pela metade. Jamais vai ser completo. E tem outras condições prévias, outros tipos. Tem um monte de gente que quer saber o que pode ler e o que não pode ler. Como assim o que pode ler e o que não pode? Quer dizer, essas pessoas não estão interessadas em adquirir conhecimento. Elas não querem conhecer a multiplicidade de estilos e de autores. Elas não estão interessadas nem na beleza do texto literário. Não, o que elas querem é ter um censor particular. Bom, mas aí quando você abre essa porta, a porta do que eu posso ler e do que eu não posso, como se existissem condições prévias, para a leitura, bom, aí surgem as coisas mais loucas.
né? Eu vejo gente por aí dizendo que não se deve ler Dante, que não se deve ler Shakespeare, né? Bom, e uma infinidade de outras aberrações, né? Sempre colocando como desculpa para esse tipo de censura alguma justificativa, né, inacreditável. Agora, muita gente se apega a esses comportamentos achando que eles vão oferecer uma base sólida de formação literária. Mas, na verdade, eles são apenas comportamentos limitantes. Né? Limitantes. Porque há uma infinidade de escritores geniais que dominaram exclusivamente o idioma deles mesmos. Nada mais. Tá? Há uma infinidade de poetas geniais que nunca, né, se preocuparam em estudar grego e latim. Tá? Há uma infinidade de escritores geniais que nunca se preocuparam em ler tratados de estilística. Eu conheço um monte de gente que escreve muito bem, pensa muito bem, avalia textos muito bem, mas acha Camões um porre. Não conseguiu ler Camões até o fim. Hã? E isso desmerece as pessoas? Será que desmerece as pessoas? Hã? Quer dizer, o fato de você não gostar de Camões, ou de você não ter lido Camões até o final, isso torna você um pária da sociedade? Hã? Vejam, meus caros, eles se tornaram ótimos escritores. Todos esses, né? Os que só escrevem, os que conhecem um único idioma, né? Os chamados monolíngues, né? Os que nunca estudaram grego e latim, né? Os que não conseguiram ler Camões até o fim, e uma infinidade de outros casos. Né? Eles se tornaram ótimos escritores, porque eles se deixaram levar pela santa curiosidade. Curiosidade é tudo. Sem curiosidade não há vida, não há conhecimento. Então eu quero pedir para vocês deixem-se dominar pela curiosidade, meus caros. Deixem-se levar pela incrível, incrível diversidade da literatura. Se entreguem sem condições prévias, sem censura nenhuma, ao deslumbramento da literatura. E o que vai acontecer? Os autores, os temas, os estilos, né, tão diversos, tão ricos, tão instigantes. O que eles vão fazer? Eles vão presentear vocês com a mesma riqueza que eles têm. Olha, vou falar um pouquinho da minha experiência, tá? 90% das minhas leituras, desde quando eu me entendo por leitor, né, elas aconteceram por minha conta e risco. Tá? Eu já contei isso em várias oportunidades. Mas minha avó paterna tinha lá uma estantezinha na casa dela. E ali eu descobri, por exemplo, As Mil e Uma Noites e o Madame Bovary, do Flaubert. Bom, eu lia um pedaço de um e saltava para o outro. Bom, e eu só encontrava o quê? Eu só encontrava diferenças. Eram vozes completamente diferentes. E eu achava aquilo fascinante.
E aí eu lia outros livros e me lembrava de livros que eu tinha lido, né? Mais na minha infância. E tudo era diferente. Cada autor tinha a sua forma de contar. E isso era apaixonante para mim. Eram mundos diferentes. Era como se eu saltasse de um universo para o outro, né? E claro que no início aquilo também me angustiava um pouco, né? Porque eu frequentava em Jundiaí uma biblioteca que ainda está lá, né? O Gabinete de Leitura Rui Barbosa. Bom, e eu olhava o tamanho do acervo do gabinete, né? E eu pensava, bom, isso aqui não tem fim, né? Isso aqui não tem fim. E cada autor em si mesmo também não tem fim. Como é que eu vou fazer, meu Deus do céu? Né? Mas eu tinha um anjo bom, né? Eu tinha um anjo bom que fazia com que eu abandonasse esse tipo de preocupação e mergulhasse de novo nas leituras. Quer dizer, quando que eu comecei a sistematizar um pouquinho as coisas? Né? Por volta lá dos meus 15 anos, no primeiro colegial, quando a minha professora me ensinou uma coisa muito simples, mas que me ajudou tremendamente. Copiar num caderno os trechos das leituras de que eu mais gostava. Assim, não precisava ter nenhuma ordem, nenhuma organização por temas, por autores, nada. Era só ir criando, ir montando a minha coletânea pessoal, particular. Bom, e com o passar dos meses começou a acontecer uma coisa incrível, incrível. Quando eu ia reler os trechos do caderno, o que acontecia? Bom, eu comecei a descobrir certos parâmetros, né? Certas tendências. Né? Eu comecei a perceber que eu gostava mais, né, de determinados jeitos de escrever, né? Que eu gostava mais de determinados autores. Então é claro que eu passei a ler mais esses, com os quais eu me identificava. Né? Mas, claro, sem abandonar novas descobertas, outros escritores. Né? Bom, e é claro que eu já escrevia, né? Eu sempre escrevi. Escrevi de tudo, sem ordem, sem me preocupar com gênero literário, com este ou aquele estilo, né? Mas eu também sofria, né? Dessa bactéria, desse micróbio. Né? Por quê? Porque um lado meu vivia me dizendo que eu não devia escrever. Não? Um lado meu dizia assim, não, é cedo. Antes você precisa ler tudo. Né? Ou, pelo menos, a maior parte de tudo. Né? Então, assim, eu me lembro quando eu li o primeiro livro que eu li do Dostoiévski, que foi Noites Brancas. Aí essa bactéria, o que ela dizia no meu ouvido? Ela dizia assim, não, mas não, você precisa ler tudo do Dostoiévski. E não basta ler tudo do Dostoiévski, você precisa também ler os principais comentadores de Dostoiévski. Né? E só então você vai finalmente estar pronto para escrever. Né? Bom, mas ao mesmo tempo eu tinha o meu anjo bom, né? O meu anjo lúcido, que me fazia resistir a essa loucura e dizia assim, Rodrigo, pelo amor de Deus, Rodrigo, seja sensato, né? Isso é um absurdo. Você não se dá conta de que é impossível, né? Você não percebe que se você for ler tudo para depois escrever, você nunca vai escrever coisa nenhuma. Então, claro, eu voltava, né, à sanidade, né? Voltava lá para as minhas leituras variadas. E foi isso o que enriqueceu a minha vida. Né?
Vejam, eu só fui ler teoria literária na universidade. Tá? E digo para vocês, eu continuei aprendendo mais com as leituras fora da universidade do que com aquelas que os professores me indicavam. Tá? Quer dizer, as minhas principais influências eu descobri fora da universidade. Eu descobri frequentando os sebos aqui em São Paulo. Foi nos sebos que eu descobri o Carpo, o Álvaro Lins, o Edmund Wilson, o Lionel Trilling, o Eric Auerbach, o Northrop Frye e muitos, 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 muitos outros. Ou seja, mais uma vez, se não fosse a curiosidade, bom, eu seria mais um semioticista, ou eu seria mais um estruturalista babão. Tá? Então vejam, meus caros, vocês precisam recuperar o senso de aventura. O senso de aventura. O mundo da literatura não é o mundo das certezas esquemáticas. O mundo da literatura não é o mundo das pré-condições e também não é o mundo dos pré-conceitos. Recuperem o gosto pela diversidade infinita da literatura. Vocês precisam se deixar levar pela diversidade maravilhosa da literatura. Olha, um dos meus melhores amigos, tá, é um especialista em T.S. Eliot. Tá? Bom, o que ele lia quando era jovem? Ele lia Bukowski. Ele se encharcou de Bukowski. Tem todos os livros do Bukowski até hoje. Mas vejam, o coração dele precisou fazer essa curva imensa. Precisou passar por Bukowski para chegar no Eliot. E qual é o problema disso? Qual é o problema disso? Nenhum problema. Porque cada um tem o seu caminho. E se você está aberto à literatura, se você é curioso, você vai chegar aos grandes, geniais, clássicos escritores também. Então, acima de tudo, recuperem a paixão. Vocês querem ser escritores? Querem. Não se preocupem em ler os tratados de estilística. Deixem isso para os críticos literários. Os fundamentos da técnica de escrever estão na própria escrita. E eu sei o que acontece quando vocês leem os manuais. Vocês se enganam e acham que já tem o mapa do tesouro pronto. E que é só aplicar aquelas regrinhas, aqueles princípios e tudo vai dar certo. E isso, meus caros, é um terrível engano, porque não há receita pronta em literatura. Tá? Não tem receita pronta. A gente pode aí dar dicas, pode mostrar, né, certos procedimentos, sem dúvida nenhuma. Né? É claro, quer dizer, se você souber o que é uma escrita pleonástica, por exemplo, só para dar um exemplo, né, vai te ajudar muito a não escrever pleonasmos, sem dúvida. Mas não pensem que esses tratados de estilística ou de técnica literária têm o mapa do tesouro pronto. Não tem. Inclusive, vejam, na minha oficina de escrita criativa, o que a gente faz? A gente não lê nenhum livro teórico, a gente não lê manual. Não, nós vamos lá nos próprios escritores. A gente dialoga com os próprios autores e vamos lá conhecer as soluções que eles encontraram
as soluções que fizeram deles os grandes escritores que eles são. Tá certo, meus caros? Olha, me desculpem, acho que eu falei demais hoje. É que eu fico empolgado, quando surgem essas questões das pré-condições para você ter acesso ao mundo da escrita e da literatura, isso me deixa muito, muito, muito preocupado. Tá bom? Mas vamos em frente, é ou não é? Vamos em frente. Amanhã nós estamos aqui de volta. Um abração para vocês. Tenham aí um bom dia, viu? Uma boa tarde.